Então, boa tarde a todos. Dar início à nossa aula de Projeto de Construção de Máquinas. Hoje, dia 23 de setembro, quarta-feira, turma do horário EF Tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre uma atividade relacionada àquela nossa última aula, onde nós falamos sobre os processos de fabricação, né? A parte mecânica, a parte construtiva dos equipamentos. Hoje em dia, uma empresa, um projetista, onde você trabalha, você pensar em desenvolver um produto pode parecer ser tecnicamente simples, mas você chegar às vezes de fato, produzir, confeccionar, materializar o seu produto, ele pode ser um pouco mais complexo do que a gente pensa. Em que sentido isso? Muitas vezes nós pensamos lá numa geometria que ela tem um layout bacana, um acabamento atrativo, isso pode encarecer, ou geometricamente, dimensionalmente, ela não ter proporções que possam ser fabricadas de forma fácil, dentro do nosso Parque Fabril, aqui vamos falar do nosso estado, Ceará, por exemplo, e muitas vezes o que inviabiliza o seu produto é você ter que fabricar ele em outra região, em outro estado, e isso leva a você não ser competitivo. Dentro desse âmbito, nosso objetivo aqui não é falar de custos, não é falar de viabilidade, mas sim pensar, trazer para você a proposta, para vocês a proposta de que eu desenvolvendo um produto, eu pensando num componente, numa peça, eu também tenho que pensar em como produzi-la. Porque não adianta nada eu ter uma ideia bacana, eu ter lá um produto inovador, mas ele não poder ser materializado. Okay? Então, dentro do Unifor Online, se vocês entrarem aqui, ó, lá na nossa turma do horário de quarta-feira, trabalho aqui, ó, eu coloquei uma atividade para a gente chamada processo de fabricação, tá? Vou explicar para vocês, quando vocês abrirem ela, vai ser justamente este arquivo aqui, tá? Então, é uma atividade prática, processo de fabricação, ela vai ser destinada para entrega. Então, ela é feita de forma individual, tá? A entrega deverá ser realizada via Unifor Online até o dia 27/9, ou seja, domingo, tá? Vocês têm um prazo aí para parar, pensar, trabalhar, pela ferramenta trabalho, pelo próprio Unifor Online. Na entrega deverá constar este papel, esse formulário corretamente preenchido, né, conforme solicitado, a proposta da atividade. A pontuação final dessa atividade faz parte, né, componente da composição da nota, lembrando que nossa nota, nessa disciplina é nota única, então vai somando pontos aí, né, para a gente compor essa nota. É permitida a pesquisa web a fim de obter maior detalhamento dos componentes. Vocês vão entender já já o porquê. Já explico essa tabela. A partir do desenho apresentado, né, e por meio da análise da vista explodida, identifique o nome, a composição e descreva, barra detalhe, né, o processo de fabricação do componente, ou dos componentes, né. Então, se vocês olharem aqui, eu diminuo um pouquinho o zoom, eu coloquei uma vista explodida de um motor elétrico aí para vocês, tá? Então, são 26 peças, peças distintas. Algumas se repetem, mas elas estão nomeadas apenas uma vez. Então, um pouco mais abaixo tem uma tabelinha aí, ó, com 26 itens. E aí vocês vão colocar, primeiramente, a identificação, material de composição e processo de fabricação. Como assim? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Não vou usar como exemplo esse motor elétrico. Esse motor elétrico a gente vai conversar já já sobre ele. Eu coloquei um outro exemplo aqui. Para quem não conhece, isso aqui é uma válvula de passagem, uma válvula flangeada, tem vários nomes, válvula gaveta. É usada em tubulações industriais, vamos ver aqui, para fazer a vedação de tubulações, né? Você permitir ou não a passagem de fluxos, seja vapor, seja líquido, seja óleo, aquecido ou sob pressão. Independente da aplicação, tem uma específica conforme a aplicabilidade. Então, por exemplo, quando você olha esses modelos de válvulas, existem diversas formas construtivas, diversos modelos. Eu entrei num site de um fabricante aqui, que ele faz diversos tipos de válvula, né? Ó.
retenção globo gaveta, ó, nossa válvula gaveta. Então veja que tem várias formas construtivas, tem também de pequeno porte, grande porte, todas associadas à retenção de fluxos. Esse modelo que a gente está olhando aqui, ele é uma classe 150. Essa classe caracteriza em relação à pressão. Então, por exemplo, ó, se ela for fazer uma vedação de uma tubulação de vapor a 300 graus, até 300 graus, ela trabalha até 10,3 bar de pressão, 150 libras por polegada quadrada. Se ela trabalhar já fluidos viscosos, água, óleo ou até alguns gases, sem golpes, tá? Com sem golpes, assim, aquele copo de arete que a gente chama, né? Geralmente é 38 graus, ela trabalha até 19,6 bar. Ou seja, ela é uma válvula que faz a retenção de fluxos, fluidos, dentro de uma tubulação. Por que eu peguei o exemplo dessa válvula? Tem aqui o desenho técnico dela, né, ó, do próprio fabricante eu peguei, e aí quando a gente olha aqui, a gente tem um detalhamento técnico da mesma. E aí ele faz uma identificação aqui, ó, dos componentes, em função dessa vista em corte, e também tem algumas dimensões em relação ao diâmetro, em função do tamanho e necessidade do projeto. Então veja que esse modelo, por exemplo, ele vai de 2 polegadas até 20 polegadas de tubulação. Tá? Pra vocês terem uma noção, a válvula de 2 polegadas pesa aqui 17 quilos, a válvula de 20 polegadas pesa 605 quilos. Então, um certo porte aí em questão de tamanho. Tranquilo. Quando a gente olha essa válvula, vou voltar aqui nesse desenho e eu vou perguntar a vocês. É o mesmo intuito da atividade, só que voltado para esta válvula de passagem. Quando você olha essa válvula, esse elemento número 1 dela aqui, ó, que ele chama de corpo. Então, quando a gente olha a nossa atividade, a primeira coisa que a gente pergunta é identificação ou nome. Se fosse a válvula, a identificação ou nome seria o quê? Corpo da válvula, ok? Material de composição, aqui no caso, ele coloca um aço STM A216. A gente não precisa ser tão específico, só falar que era de aço, de ferro, tranquilo? Você vai colocar o material. Se ele é plástico, se ele é sintético, se ele é um silicone, você vai procurar esse tipo de materiais. E aí eu pergunto a vocês, que é a nossa grande jogada, a grande objetivo da disciplina, da atividade. Processo de fabricação. Quando vocês olham essa peça aqui, ó, que é o corpo, essa parte aqui da peça, para vocês, como que ela é fabricada? Forjamento? Temos a opção de forjamento. Pode falar, pessoal. Fundição. Fundição. Legal. O que mais? Alguém tem alguma outra sugestão? Quando eu pergunto aqui, nós tivemos 2 opções, forjamento e fundição. Quando vocês olham para ela, como ela vai ser aplicada, como ela vai trabalhar. Por exemplo, ela tem aqui um diâmetro interno que deve ter uma tolerância dimensional específica para fazer a vedação, né, da borboleta ali dentro. Temos uma flange aqui que ela vai ter que encaixar em outra tubulação e fazer a vedação, a estanqueidade, né, que a gente fala. Tranquilo. Vocês acham que seja fundição ou forjamento é suficiente para deixar essa peça pronta? Pronto, legal. Não, usinagem, né, professor? Usinagem também. Então entendam que se nós estivéssemos fazendo um projeto... Opa, você que tem, pode falar. Entendam que se nós estivéssemos fazendo o projeto dessa válvula, nós precisaríamos procurar um fornecedor que trabalhasse para a gente tanto a fundição ou forjamento e a usinagem, né? Dependendo do processo, se a gente pensar aqui no estado, se eu fosse fazer ela forjada, provavelmente eu teria que ter uma matriz para fazer o forjamento, não sei se teria um fornecedor ou se eu conseguiria ter dentro do meu custo, depende da quantidade, logicamente tem um estudo de viabilidade aí, eu fazer a matriz de forjamento dela, entendeu? Tem os detalhes internos, mas muitas vezes a gente forja ela no bruto, depois usina as cavidades, entendeu?
tem vários processos. O forjamento não está descartado, não. Seria um processo. Mas eu acredito que, ao meu ver, particularmente, se nós fundíssemos essa carcaça, né, numa geometria já próximo, com sobrematerial, para que a gente pudesse fazer um segundo processo, que seria a usinagem, para colocar nas medidas e tolerâncias as partes, né, que necessitam dessa tolerância, a gente conseguiria fazer essa carcaça, ok? Então veja que é interessante, desde lá do momento que a gente vai projetar o componente, a gente já tem que pensar como ele pode ser viabilizado, ou seja, confeccionado, né? Então, dependendo do porte, por exemplo, aqui esse fabricante, ele trabalha a proporção de 2 até 20 polegadas. Será que nós temos aqui no estado um fornecedor que consiga me fundir uma base dessa com aproximadamente 20 polegadas? 20 polegadas, 1 polegada 25.4, 10 polegadas, 25. 20 polegadas é como se fosse meio metro de diâmetro. Não, 50 centímetros de diâmetro aproximadamente. Entendeu? Então veja que é um porte já mais elevado. Talvez aqui no estado eu trabalharia num porte até meados aqui dessa tabela, por exemplo. Né? Não, se eu tenho um fornecedor capaz, eu poderia até aqui ou além. Tranquilo. Uma válvula dessa, eu consigo fazer a usinagem dela, por exemplo. Lembre que, não que ela inteira tem 600 quilos, mas digamos que a maior parte dela, que é o corpo, seja metade, 300 quilos. Será que eu tenho um centro de usinagem que suporte uma peça nesse peso e talvez nas dimensões aqui de usinagem? As graças da verdade, teria que pesquisar um fornecedor para isso, talvez, né? Então veja que não adianta só a gente ter a ideia. Eu tenho que pensar no processo para que nosso projeto tenha um sucesso de forma completa. Legal? Então, por exemplo, aqui é um dos componentes. Esse desenho aqui, ó, ele tem 18 componentes. Tem um segundo aqui que eu quero perguntar para vocês. Acho que é o 4. Pronto, ó. Aqui é um eixo, ele chama de haste, ó, número 4. Ele também é de um aço ASTM, tá? Então veja que ele é uma barra, né? Se a gente olhar aqui, ele tem uma parte roscada, ele tem uma variação geométrica ao longo dele. Para vocês, essa barra, como ela seria produzida? Perfilação, legal, posterior usinagem, isso aí. Então a gente poderia trabalhar aqui um aço, material de composição, perfil laminado, perfil trefilado, né? Um perfil extrusado, teria essas propriedades. E aí o processo seria usinagem. Uma coisa muito interessante, não sei se esses dados vocês lembram lá da disciplina de usinagem, mas 70% dos componentes produzidos são usinados, mecanicamente falando. Okay? E desses 70%, 80% deles tem um furo. É feito um processo de furação. Às vezes o processo de furação a gente não dá tanta ênfase a ele, tanta preocupação, tanto devido à atenção que ele merece, mas ele tem alto valor agregado. Ele está presente em muitos componentes do processo de furação. Então veja que a usinagem realmente ela está dentro do nosso processo. Por quê? São vários tipos de processos de usinagem, né? Corte, remoção de material é considerado usinagem. Então veja que quando a gente olha aqui a válvula, essa barra, por exemplo, ela tem aí um perfil específico para ser fabricada. Talvez seja mais fácil do que a carcaça. Tranquilo, legal. Tem um outro aqui, um terceiro, acho que é o 9. Pronto. Gacheta, ó, número 9. Vocês sabem o que é uma gacheta? Oi? Ali é graxeiro. A lubrificação é no graxeiro. Vocês sabem qual é a diferença de gacheta e retentor? Tecnicamente, eles fazem quase o mesmo papel. Tá? Vamos lá. Gacheta é um elemento de vedação, geralmente feito de um material flexível e com um componente de lubrificação. Gacheta. Então vocês vão ver
que geralmente é uma corda, ó, ela pode ser em corda ou já fechada, tá? Então a gacheta, ele é um elemento flexível, que você corta o pedaço necessário, porque muitas vezes a geometria pode ser não linear, né? E aí você corta a seção e prensa ele ali, ele faz a vedação e permite que a peça, uma delas seja imóvel. Não é um elemento de apoio, mas ele faz a vedação. A diferença de gacheta para retentor é que o retentor, aqui, ó, ele tem uma alma de metálica, retentor, e geralmente ele é cilíndrico. Então qualquer retentor que você pegar, você vai ver que ele tem ou um aço mola junto com ele, ou um perfil metálico que faz a estruturação dele, tá? Essa é a diferença de gacheta e retentor. Gacheta ela é mais flexível em questão de aplicações. Então, por exemplo, quando a gente olha a nossa válvula aqui, ó, como aqui é uma área de passagem de fluxo e tem pressão, provavelmente essa pressão deve chegar nessa região. Essa região é onde a gaveta entra, né? O fechamento sobe para permitir a passagem do fluxo. E ele faz a vedação aqui em cima, ó. Então aqui no número 9, que é a gacheta. Tanto que você olhar aqui, ó, ele é grafite flexível. Então, elemento flexível, geralmente pode ser um silicone, pode ser um Kevlar, um Teflon, tá? E o grafite é o elemento lubrificante, que vai permitir lá o deslizamento natural. O grafite é um lubrificante natural. Então veja que cada componente tem uma especificidade conforme sua aplicação e indiretamente ligado ao processo de fabricação. Se a gente voltar aqui dentro da nossa atividade, nós vamos fazer essa mesma lógica de raciocínio aplicada a um motor elétrico, tá? Então, se você olhar aqui, ó, nós temos uma tampa traseira, um ventilador, uma roda de pressão, um rolamento, ó, uma roda ondulada. Temos aqui, ó, um anel de vedação, um retentor, ó, uma tampa dianteira, carcaça do motor. Então veja que são materiais de composição distintas de materiais e cada um deles requer um processo de fabricação específico. Mas calma, não fiquem assustados, por exemplo. Tem produtos que nós compramos já pronto no mercado, alguns elementos de máquina, por exemplo, parafuso, a gente dificilmente vai projetar um parafuso, a gente especifica um parafuso. Então, por exemplo, aqui, ó, parafuso de fixação, é o item 13. Você pode colocar aqui, por exemplo, parafuso, material de composição, um aço, tá? E processo de fabricação. Você vai colocar manufaturado. Ou seja, produtos que a gente compra pronto, ele é manufaturado. Então, uma empresa específica que fabrica ele e eu apenas compro. Rolamento é assim, entendeu? Não tem necessidade de explicar lá que um parafuso ele é laminado, depois ele é perfilado, né? E passa lá por uma roscadeira para gerar a parte de rosca, ou é forjada a cabeça dele. Não precisa explicar dessa forma. O parafuso ele é forjado, ele é manufaturado e assim outros elementos. Mas, por exemplo, se você olhar aqui, ó, nós temos essa tampa defletora, é a tampa da parte de trás do motor. Ela tem um material específico de composição. Se eu tiver dúvidas, pesquiso na web para saber mais sobre o elemento. Então eu vou entrar lá, vou ver como geralmente elas são feitas, né? São compostas, de que material, geometria. E aí eu, como engenheiro mecânico, nós como engenheiros, vamos analisar. Isso aqui é desse material, para produzir ela tem que ser com esta forma ou este processo. Se você olhar aqui, tem um ventilador. Esse ventilador já é um outro material. Como que eu faria a confecção, conformação dele, né? E assim por diante. Carcaça do motor, como que ela é, do que é o material, como ele é feito, quais são os processos ali, né, de fabricação, e assim sucessivamente. Então são 26 itens, tá? Quero que vocês pensem com calma. E aí vocês vão preenchendo aqui tranquilamente e vocês farão a entrega por meio da ferramenta Uniform Online do Trabalho até domingo. Domingo, fim do dia, pessoal. Não sei que horas o sistema fecha, tá? Se é 11 horas, se é meia-noite, mas até domingo aí. Espero que vocês façam antes. Não deixem para a última hora. Tranquilo? Lembrando que essa atividade vai começar a somar ponto aí para a nossa composição da nota final da disciplina. Tranquilo? Sobre essa explicação, alguma dúvida? Tranquilo.
Tranquilo, Iago. Vinícius, né? Lucas, foi mal, cara. Vou relacionar umas 10 vezes aqui. É que não aparece quando você fala aqui. É que tem o Lucas aqui presente na aula. Pessoal, o Lucas perguntou aqui sobre o estator, né? Ó, que é aqui a parte que tem um enrolamento de cobre, que faz o campo magnético do motor. Pode colocar ele como manufaturado. Tá? Se você quiser dar uma pesquisada, por curiosidade, entender o que é um estator, como ele é feito, você pode descrever aí, sem problemas. Ele é feito cheio de lâminas, de um material específico, depois tem um enrolamento de cobre ali que faz os polos do motor, né, o embobinamento do motor, e gera o campo magnético para fazer a regrinha da mão direita lá. Então, ou seja, vocês analisem os componentes, o que você for comprar no mercado pode colocar como manufaturado, outros são muito específicos, ou seja, são específicos para o seu produto, o seu componente ali, você precisa fabricá-lo. Geralmente estrutura, né? Algumas caixas, alguns elementos. Ok? Então analisem com calma, pensem, vejam, vão preenchendo, finalizou, anexa lá no trabalho e está entregue aí a atividade. Beleza? Mais alguma dúvida, Lucas? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida a mais? Tranquilo. O local da ferramenta de anexar? Qual o número do item? 6 e 8. Só olha aqui, pessoal, um minutinho. Ah, legal. O item 6. Caixa de aterramento da caixa de ligação. Aterramento da caixa de ligação. O 6 e o 8. Pesquisem o que é o componente de aterramento. Ele é um elemento de máquina, só que ele tem um material específico, tá? Que ele é feito justamente para descarga elétrica, né? Para fazer o... Isso, exatamente. Aí é onde faz a conexão para ser o aterramento. O Lucas perguntou para a gente aqui o item 6 e o item 8, mais detalhes dele. Eu falei para pesquisar, são dois elementos de máquina, não quero dar tanto detalhe aqui para vocês, específicos, material específico, ele trabalha com a parte de aterramento da carcaça ou da caixa aqui de conexão, tá? Do motor. Pessoal, então, aproveitem ainda o tempo da aula, já comecem a fazer atividade, já comecem a pesquisar, fiquem à vontade, qualquer dúvida, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, a ferramenta Torpedo, e nosso grupo do WhatsApp. No mais, obrigado pela atenção, daqui a pouco eu disponibilizo esse vídeo para vocês com a explanação da aula, e nos vemos na aula de segunda-feira. Ok? Bom fim de semana. Professor, o arquivo em PDF ele não é editável, né? A gente vai fazer não entendi, desculpa. O arquivo está em PDF, ele não é editável, né? Pronto, você pode vir aqui, ó, e mandar botão direito, abrir com Word. Aqui no meu não tem um Word, nesse computador da Unifor. Mas você consegue abrir ele no Word. Ok. Aí dá para você editar. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Só ver as mensagens aqui. Ah, o nome de vocês, ainda bem que vocês lembraram, ó. Os nomes aí da frequência, por favor, para a gente gerar só a nossa listinha. Estou acompanhando aqui. Na tela de trás, vocês estão vendo aí como a gente acompanha a aula, né? Um monte de tela. Para vocês aparece só a apresentação. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Ok? Até segunda. Um abraço.